E aí, meu povo, tudo bom com vocês? Meu nome é Douglas, esse é o canal Loucos por Reality. Chegamos em 2025, um feliz ano novo para você que tá assistindo. Que 2025 seja um ano incrível e maravilhoso para todo mundo. Óbvio, a gente sabe que vai vir os perrengues, a gente sabe que não vai ser 100% bom, mas o bom é que a gente já tá, Já tá maduro o suficiente para entender que coisas boas e ruins vão acontecer e espero que a gente esteja preparado para enfrentar essas coisas ruins, mas que na maioria dos 365 dias sejam de coisas boas, realizações, muito dinheiro, muita saúde, pra gente poder correr atrás das coisas, não é mesmo? Estamos aqui no segundo episódio de Optimus Card e nesse episódio, sim, vamos ter a nossa primeira eliminação. 14 pessoas foram convidadas para estar nessa segunda temporada. Sábado passado a gente assistiu o episódio de estreia e hoje a gente vai ver a primeira eliminação. No episódio de estreia eu prometi para vocês muita coisa e de fato muita coisa aconteceu. Só que nesse segundo episódio aconteceram tantas coisas, mas tantas coisas, que até para criar o próprio roteiro do episódio, para determinar os plots, as cartas que seriam lidas primeiro, as cartas que ficariam por último, foi muito difícil, muito difícil. É tanta coisa que aconteceu nesse episódio que foi difícil até assimilar para conseguir administrar de fato o próprio episódio, e eu espero que eu tenha conseguido. Óbvio que terão apostas que, para quem assistiu a primeira temporada, vai rever cartas e vai, eu lembro desse poder, óbvio, não tem como. E também vai ter grandes jogadas aí, cartas que não foram usadas na primeira temporada, que vai trazer uma grande surpresa pra gente. E tem muito plot, né, nesse episódio também, muitas situações, gente. É uma situação atrás da outra que a gente vai ficar assim chocado. E quando a gente chegar lá na última carta a ser aberta, o último poder a ser aberto, a gente vai até esquecer do primeiro que foi aberto, porque é tanta coisa que parece que a gente vai assistir uns 10 episódios em um só. E isso eu prometo pra vocês. Esse eu vejo o mundo, um tabuleiro a brilhar, cartas na mão, um destino a traçar. Reality Optimus, o jogo vai começar. Com estratégia e visão vou conquistar. Reality Optimus, vou dominar. Com cada jogada vou te impressionar. Estratégia afiada vou te demonstrar. Serei o campeão, ninguém vai me parar. As cartas deslizam, a tensão no ar. Cada decisão, um passo pra ganhar. O mais estrategista irá prevalecer. Com coragem e astúcia não vou esmorecer. Reality Optimus, vou dominar. Com cada jogada vou te impressionar. Estratégia afiada vou te demonstrar. Serei o campeão, ninguém vai me parar. Na batalha do intelecto o jogo é feroz. Cada movimento o destino é atroz. Mas com calma e precisão vou triunfar. Neste desafio vou me consagrar. Reality Optimus, vou dominar. Com cada jogada vou te impressionar. Estratégia afiada vou te demonstrar. Serei o campeão, ninguém vai me parar. O jogo é meu, a vitória vou saborear. Reality Optimus, juntos vamos celebrar. Com cada vitória meu nome vou lembrar. Serei o campeão, ninguém vai me parar. Agora, como de costume, a gente vai descobrir como vai funcionar a regra do episódio. A gente já viu na descrição que é um episódio de designer, então a gente vai ver como é que ele vai funcionar, se vai ter alguma regra específica para determinar como o episódio ele vai acontecer. Se vai ter perca ou ganho de bônus extras nesse episódio. Vamos assistir o vídeo. E demonstrar, serei o campeão. Deslizam, atenção no ar. Cada decisão, um passo pra ganhar. O mais estrategista irá prevalecer. Com coragem e astúcia, não vou esmorecer. Reality Optimus, vou dominar.
pra prevalecer, com coragem e astúcia. O Denner, por ter sido o winner do episódio passado, ele vai determinar quais materiais cada participante vai ter para poder construir o seu look. Vocês vão ver agora um print que eu vou mostrar para vocês. A gente tem os seguintes materiais: couro, plástico, cabelo, cortina, metal, planta e pele de cobra. Então são esses materiais que o look precisa ser construído. O Denner, por ter vencido o episódio anterior, ele que vai determinar quais participantes vão ficar com os materiais. São 2 participantes por material. E claro, o Denner também vai poder escolher o próprio material que ele vai construir o look dele. A gente sabe, existe uma regra para isso, os looks, eles não são avaliados, então eu não ganho ponto extra pelo look, se ele for bonito ou feio. O objetivo é apenas que eu construa esse look. O Denner, ele separou da seguinte forma, e vocês vão assistir agora aí o printzinho para que vocês possam ver junto comigo. Ele determinou que a Safira e o Beto ficam com o couro, o próprio Denner e a Drica ficaram com o plástico, o Marlos e o Daniel ficaram com o cabelo, a Clarice e o Fessel ficaram com o material cortina, né, aquele tecido de cortina, o Lucas e o Pinot ficaram com o metal, o Renison e a Carol ficaram com a planta, e o Matheus e o Thiago, Matheus Amorim e o Thiago Walker ficaram com a pele de cobra. Então, à medida que a gente vai vendo as apostas, a gente vai vendo a construção do look deles. E claro, vocês vão deixar nos comentários quais vocês acharam mais bonitos, feios. Podem dar a opinião de vocês, porque vocês podem dar a opinião, certo? Agora, a gente vai assistir as apostas individuais de cada um, sem a interferência dos poderes nesse primeiro momento. A gente vai para a planilha, vai colocar a pontuação e vendo como é que vai ser sem a influência dos poderes. Depois, a gente vê com a influência dos poderes as percas ou os ganhos de pontos conforme os poderes, certo? Então, bora lá. Estamos aqui agora na planilha e só para poder atualizar vocês, lembrando que é uma vez designer. No episódio passado, a gente teve uma vez look e nesse uma vez designer, certo? Então, a gente vai começar por ordem. A primeira que a gente tá vendo que fez a aposta foi a Drica, depois a Safira, Fessel, Pinot, Thiago, Clarice, Denner, Carol, Marlos, Lucas Marcondes, Daniel Flynn, Renison, Matheus Amorim e o Beto. Essa foi a ordem de apostas. E normalmente, para que a gente possa colocar os pontos sem a influência dos poderes, a gente sempre segue essa ordem de acordo com as apostas. Porém, a gente já tem um grande plot já no início, então a gente não vai poder seguir essa ordem nesse primeiro momento. A gente vai ver a aposta da Clarice, logo na sequência a gente já vai ver o poder da carta dela, porque o poder da carta dela gera um grande plot para todas as outras cartas. Então, antes da gente abrir todas as cartas, colocar os poderes ali, a gente já vai ver a influência do poder da Clarice, que logo na sequência já começa com um grande plot. Então, antes de mais nada, vamos lá, vamos assistir qual vai ser a grande aposta da Clarice para esse segundo episódio. Vamos lá. Pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio. E antes de comentar sobre esse episódio, eu vou comentar sobre o episódio passado. E bom, eu achei uma estratégia bem burra quem usou o episódio 1 para atacar alguém. O jogo está apenas começando, então se você está pedindo para ser alvo lá na frente sem motivo nenhum, a pessoa que você atacou podia ter nada contra você, podia ter outras opções de ataque na frente. Tipo assim, nem conhecer você, fazer ideia de quem você é, nem que você tá no jogo e aí você vem e ataca. Então eu achei uma estratégia bem burra mesmo, porque você tá pedindo para ser alvo de graça. Não é uma atitude, uma jogada que eu, tipo assim, faria, mas cada um com suas estratégias. E enfim, a pessoa pode estar guardando um ataque de volta, mas eu não vou agir com a emoção, eu vou agir com a razão e eu não vou desperdiçar as minhas cartas em jogadas erradas. Então, pensando nisso, sobre o episódio de hoje, não estou muito confiante. Eu vou fazer assim uma jogada em que eu vou contar com a sorte. Tenho 5 pontos já, pontos extras, e talvez as pessoas possam usar isso a favor delas, contra mim, e
talvez alguém coloque os pontos que eu tenho em negativo, não sei. Esse é um jogo que eu aguardo tudo. Então, se mesmo assim, eu vou jogar uma carta que eu imagino que talvez venha desestabilizar os meus oponentes. É uma carta que não me passa muita confiança, mas eu prefiro jogar ela hoje do que deixar pra jogar lá na frente. Porque lá na frente, talvez ela acabe me ajudando menos ainda, não seja tão útil pra mim. Então, se eu vou jogar hoje, já no segundo episódio, é a Luz de O Último Guardião. No início eu vejo o mundo tabuleiro a brilhar, cartas na mão, um destino a traçar. Reality Optimus, o jogo vai começar. Com estratégia e visão, vou conquistar. A gente viu que a Clarice apostou a Luz de O Sétimo Guardião. Vamos ver agora a influência do poder da carta. O poder diz: água poderosa. Luz poderá acrescentar mais um atributo no desafio em que estiver enfrentando. Esse atributo é de sua escolha. Isso significa o quê? Que a Clarice, pelo fato de ter jogado essa carta, vai poder adicionar mais um atributo para todo mundo. Ou seja, a média da carta não vai ser apenas a tua pontuação em designer, porque ela vai poder acrescentar qualquer outro atributo e esse atributo vai ser somado junto com o designer e a gente vai ter que ter uma média dessa carta. Até o momento, até esse episódio, claro que a gente recém tá no começo, mas até o momento a gente ainda não teve uma complexidade aonde a gente tenha mais de um atributo, então agora a gente vai ter que acrescentar mais um atributo, então agora eles já vão saber como vai funcionar essa complexidade de adicionar mais atributos num desafio. Agora a gente vai assistir o vídeo da Clarice, onde ela fala qual vai ser o atributo que vai entrar aí junto na somatória desse desafio. Vamos lá. Gente, pensando estrategicamente, eu já tenho 85 pontos no meu atributo. E nesse poder, eu tenho a opção de adicionar mais um atributo no desafio. E tipo assim, eu tenho 85 já, com mais 5 extras, se ninguém tomar de mim, não tornar negativo. Então, se eu adicionar o atributo Braid. Hi, Lorena. Hi, how are you? Não sei como é que fala, porque tem 90 em proporção. Então, se somando inicialmente 90 mais 90, eu fico com a média de 90. E 90 é uma pontuação boa, por isso que eu vou adicionar ele. E mesmo que alguém tome os meus pontos positivos, que eu tenho extras, eu fico numa média mais ou menos de 87, que é relativamente razoável ainda. E pensando em desarmar os meus oponentes, eles vão focar muito nesse atributo e vão esquecer os demais. Então, se pensando em puxar eles pela perna ali, nesse atributo, eu escolho mesmo. A Clarice determinou que branding vai fazer parte junto no desafio. Então vamos começar por ela mesmo. Ela apostou a Luz de O Sétimo Guardião. A gente viu ali na aposta dela. E a gente tá vendo que a carta ela tem. E agora vocês vão ver como é que é feito a média, tá? Ó, ela apostou 80, ela tem 85 pontos em designer, mais 90 de branding, que dá 175 pontos. Dividido por 2, vai dar 87,5. Essa vai ser a média da carta dela. Então, a média é de 87,5. Nesse caso, é uma vez designer, mais uma vez branding, que vai dar o resultado. E como a gente está falando de uma vez de cada, tem que dividir por 2. Mas se, por exemplo, fosse 2 vezes designer e uma vez branding, a gente ia ter que dividir por 3 para a gente poder ter a média geral da carta, certo? Então, nesse caso, a média foi 87,5. Ela já tem 5 pontos por ter feito o look dela por IA, que vocês já assistiram, mais 5 pontos porque a carta que ela usou no episódio passado, o Arthur, de Totalmente Demais, fornecia para ela mais 5 pontos para ela usar nesse episódio, então ela já fica com mais 10 pontos. Então, nesse momento, ela está com 97,5 pontos. Agora sim, a gente vai ver as apostas por ordem, agora já colocando branding nas cartas. Por isso que a gente já foi usar o poder dela, porque senão ia ficar muito chato eu ter que colocar todas as pontuações aqui, só contabilizando o designer, e depois ter que contar tudo de novo colocando
branding. Então a gente já faz tudo de uma vez já. Agora sim a gente vai por ordem, já colocando branding como atributo para ver a média geral, certo? Vamos lá. Oi, gente, bom dia, tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Eu sou Adriana Ribeiro, sou de São Paulo, eu tenho 34 aninhos, pode não parecer, mas é verdade. E hoje eu vou jogar a Sol, tá? A carta que eu vou utilizar hoje é a Sol, de Vai na Fé, por pura estratégia, porque eu fui muito mal na última rodada. Eu fui atrás de usar uma carta ruim também no cu, então dessa vez eu vou ter que usar ela pra... Eu tenho que tentar... Não estão deixando eu gravar aqui, mas é isso, eu vou usar ela. Por quê? Por pura estratégia pra me manter no topo, né? E não correr o risco de sair, porque pelo amor de Deus, né? Sem condições. Cartas na mão, um destino a traçar. Reality Optimus, o jogo vai começar. Com estratégia e visão, vou conquistar. Reality Optimus, vou dominar. Com cada jogo. Vimos que a Drica apostou a Sol de Vai na Fé. Quem assistiu a temporada passada já viu, né, que a Erika tinha a Sol, apostou inclusive a Sol. Se eu não me engano, também foi no segundo episódio. Aqui nesse caso, a Clarice ajudou a Drica, porque a Drica tinha só 80 pontos de designer, muito pouco. Só que agora, como tem que contabilizar branding junto, ela tem 93 de branding, 93 dividido por 2, ela fica com uma média de 86,5. Se não tivesse o branding, ela teria só 80. A Clarice ajudou ela a ter 6,5 a mais do que ela teria, né? Mais 5 pela criação do look. Então, nesse momento, a Drica fica com 91,5. Agora, a gente vai pra Safira. Vamos lá. Oi, gente, tudo bem com vocês? Como eu gosto de dizer, tudo numa boa. Última segunda do ano de 2024, não é mesmo? E nós estamos fazendo um vídeo para o segundo episódio. Gente, pra quem não sabe, né, eu sou Safira Leste, tenho 53 anos de idade, moro em Franca, interior de São Paulo, que eu esqueci de falar de onde que eu era no vídeo anterior. Então, gente, nós estamos na etapa agora e o desafio é design. Eu tive 3 cartas para escolher e eu escolhi o Tonho da Lua de Mulheres de Areia. Agora, bora ver o que vai dar. E até o próximo vídeo, espero estar. Reality Optimus, o jogo vai começar. Com estratégia e visão, vou conquistar. Reality Optimus, vou dominar. Com cada jogada vou te impressionar. A Safira apostou o Tonho da Lua de Mulheres de Areia. Aqui sim a Clarice conseguiu prejudicar a Safira, porque o Tonho tem 94 de designer, mas tem apenas 77 de branding. Então mais 77 dividido por 2, a Safira fica com 85,5. Mais 5 pela criação do look, a Safira vai para 90,5 pontos. Agora vamos pro Fessel e ver como é que foi a aposta dele. Hello guys, aqui é o Luiz Fessel e nessa rodada eu vou usar o Gabriel do Sétimo Guardião. É uma carta muito boa e estratégica. Vou conquistar. Reality Optimus, vou dominar. Com cada jogada vou te impressionar. Estratégia afiada vou te demonstrar. Serei o campeão. No caso do Fessel, a Clarice também ajudou ele, porque ele tinha só 78 de designer, mais 90 de branding, dividido por 2, ele fica com uma média de 84 pontos. Mais 5 pela criação do IA, o Fessel nesse momento fica com 89 pontos. Agora vamos pro Pinot e ver a aposta dele. Vamos lá. Oi, time. Após analisar meus cards, eu vou usar o Luigi da Terra e Paixão, e porque eu acredito que devido ao poder é a etapa que tem mais gente no jogo, e é isso. Reality Optimus, o jogo vai começar. Com estratégia e visão, vou conquistar. Reality Optimus, vou dominar. Com cada jogada vou te impressionar.
Pinot apostou o Luigi de Terra e Paixão, e também a Clarice ajudou ele um pouquinho, porque ele tem 89 de Designer, mais 91 de Branding, dividido por 2, ele fica com uma média de 90 pontos. Mais 5 por ter feito o look, o Pinot fecha aí por enquanto com 95 pontos. Lembrando que não tem a influência dos poderes nesse primeiro momento. Agora vamos para Thiago Walker, vamos lá. E aí galera, então a minha aposta nesse ciclo vai ser em Fernando de Celebridades. Um beijo e fiquem com Deus. O Thiago apostou o Fernando de Celebridade. O Fernando, ele tem 90 pontos de Designer, mais 92 de Branding, dividido por 2. Ele fica com uma média de 91, mais 5 pontos pela criação do look. Ele, por enquanto, fica com 96 pontos e fica em segundo lugar. Agora a gente vai pro Denner e ver como é que foi a aposta dele. Vamos lá. Oi, gente. Aqui é o Denner e eu tô feliz que eu tô conseguindo gravar meu segundo confessionário, né? Que eu não fui eliminado no primeiro dia. Ainda ganhei uma win, que eu fiquei surpreso, ganhei com 3 positivos. Só que o ruim foi que eu gastei uma carta, a minha melhor carta que eu tinha no episódio não eliminatório. Mas, vida que segue. Hoje eu vou estar usando uma V de Mania de Você, que é a minha melhor carta pra esse desafio. Eu sei que uma carta de homem, esse desafio não é tão bom, né? Usar, porque tem bastante cartas que podem nos prejudicar. Mas é a melhor carta que eu tenho. As minhas outras cartas, a minha outra carta que eu tinha já estava bloqueada pra esse episódio também, que eu podia usar. Então eu tô usando ele. Espero, caso eu caia na batalha, pelo menos eu me salvo por conta disso, porque é uma batalha um pouquinho alta. Reality Optimus, o jogo vai começar. Com estratégia e visão, vou conquistar. Reality Optimus, vou dominar. Com cada jogada vou te impressionar. Assim como o Pinot, o Denner também apostou uma carta criada especialmente para o Optimus Card 2. Lembrando que as cartas que você vê ali na cor um pouco mais laranja com roxo é da primeira temporada. E essas cartas que você vê ali, esse verde piscina mais um azulzinho, criadas especialmente para a segunda temporada. Essas cartas dessa cor esverdeada, elas não existiam na primeira temporada, tá? Cada um do elenco recebeu 3 cartas novas dessa segunda temporada exclusiva. E lá embaixo também tá escrito Optimus Card 2, tá? O Mavi, ele tem... Aqui sim, a Clarice conseguiu prejudicar um pouquinho ele, que o Mavi tem 94 pontos de Designer e tem 86 de Brand. Dividido por 2, ele cai para 90 pontos de média. E era para ele ficar com uma média de 94 se fosse só Designer. Então, nesse caso, ela conseguiu prejudicar ele em 4 pontos. Mais 5 por ele ter criado o look, ele também fica com uma média de 95 pontos nesse momento. Agora a gente vai pra Carol, vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, Carol aqui. E hoje eu vou estar usando a carta da Sofia de O Outro Lado do Paraíso, porque eu acredito que a pontuação dela e o poder dela possam me ajudar a ir bem nesse episódio. Reality Optimus, vou dominar. Com cada jogada vou te impressionar. Estratégia afiada vou te demonstrar. Serei o campeão, ninguém vai me parar. Carol apostou a Sofia de O Outro Lado do Paraíso, carta muito conhecida lá na primeira temporada, né, Matt? Bom, vamos lá. A Sofia, ela tem 89 de Designer, mas tem 94 de Branding. Então, a Clarice ajudou muito a Carol aqui. Dividido por 2, fica com uma média de 91,5, mais 5 por ter feito o look, fica com uma média de 96,5 pontos. Agora, a gente vai pro menino Marlos. Vamos ver a aposta dele. Oi gente, boa tarde. Passando aqui para dizer que a carta que eu escolhi dessa rodada é a do Breno, do participante do Optimus Card 1, e eu escolhi ela devido a uma estratégia minha. Então é isso aí, vai ser essa carta aí. Estratégia afiada vou te demonstrar. Serei o campeão, ninguém vai me parar. As cartas deslizam, atenção no ar. Cada decisão, um passo pra ganhar.
O mais estrategista irá prevalecer. Com coragem e astúcia, não vou esmorecer. E olha só, o primeiro participante da edição passada que foi usado tinha que ser ele, Breno. Olha só, Marlos usou o Breno, participante da primeira temporada, finalista. Por isso que ele tem essa estrela ali, porque todo elenco que chegou na final tem uma estrelinha, tá? Só o Sean, que foi o campeão da edição passada, que ao invés da estrela, ele tem um troféu. O Breno, ele tem 90 de designer, muito bom, só que tem 83 de branding. Dividido por 2, o Marlos fica com uma média de 86,5. Mais 5 por ter criado o look, uma média de 91,5 nesse momento. Agora, vamos para Lucas Marcondes. Lucas Marcondes, a carta que eu estaria usando será Luísa de Nos Tempos do Imperador. Serei o campeão, ninguém vai me parar. As cartas deslizam, atenção no ar. Cada decisão, um passo pra ganhar. O mais estrategista irá prevalecer. Com coragem e astúcia, não vou esmorecer. Reality Optimus, vou dominar. O Lucas, ele apostou a Luísa de Nos Tempos do Imperador. Ela tem 89 pontos de designer e tem 93 de branding, dividido por 2, ficou com uma média de 91 pontos, mais 5 por ter construído o look. Então, por enquanto, o Lucas fica com uma média de 96 pontos. Agora vamos para o Daniel Flynn. Vamos lá. E aí, gente, aqui é o Daniel e eu vou apostar a Perpétua da novela Tieta. É isso. Reality Optimus, o jogo vai começar. Com estratégia e visão, vou conquistar. Reality Optimus, vou dominar. Com cada jogada vou te impressionar. Estratégia. Daniel utilizou a Perpétua de Tieta, uma carta muito conhecida também lá da primeira temporada, que infelizmente não foi ativado o poder dela, né? Esse grande plot que a carta gera. Porém, aqui tudo indica que ela vai ser ativada e vamos ver as consequências dessa ativação. A Perpétua tem 71 pontos em designer, mais 86 de branding, dividido por 2, ela fica com uma média de 78,5 pontos. Mais 5 por ter criado o look, fica com uma média de 83,5 pontos nesse momento. Agora vamos para ele, para Renison, vamos lá. E aí, pessoal, tudo bom? Depois do primeiro episódio que foi meio tenso, né, que apesar de não ter tido eliminação, o Douglas não tinha nos dito, então todo mundo ficou bem apreensivo, mas no final das contas eu gostei bastante da carta que eu usei, porque era uma carta bem mediana, assim, mediana pra ruim, então não vai fazer diferença no meu deck. Agora, no segundo episódio, uma vez design, eu vou usar a Darlene de celebridade. Não ia usar ela agora, não queria, porque ela tem atributos fortes, sabe? Então acho que seria melhor usar em outro desafio, envolvesse talvez mais de um atributo, mas mediante as circunstâncias eu acho que vai ter que ser ela mesmo nessa rodada. E queria desejar pra vocês um feliz ano novo e tudo de melhor pra vocês nesse novo ano que se inicia. Cartas na mão, um destino a traçar. Reality Optimus, o jogo vai começar. Com estratégia e visão, vou conquistar. Reality Optimus, vou dominar. Com cada jogo. O Renison apostou a Darlene de celebridade. A Darlene tem 90 pontos de designer, mais 83 de branding, dividido por 2, ficou com uma média de 86,5. Mais 5 pontos pela criação do look. O Renison fica com 91,5 pontos nesse momento. Agora vamos para ele, para Matheus Amorim, para o Match A. Vamos lá. Olá, sou eu de novo. Para quem não lembra, meu nome é Matheus Amorim. Estamos aí na segunda rodada do jogo. E nessa segunda rodada eu vou usar o meu card da Silvia de Joia Rara. Ela tem um poderzinho aí que pode me favorecer bastante na segunda rodada. Então é isso, beijo, até a próxima. Vou dominar. Com cada jogada vou te impressionar. Estratégia afiada vou te demonstrar. Serei o campeão, ninguém vai me parar. As cartas deslizam.
atenção, atenção no ar. O Matheus, ele apostou a Silvia de joia rara. Ela vai ficar com uma média de 92, porque ela tem 92 de designer e tem 92 de branding. Então, dividido por 2, vai ficar com 92 pontos, mais 5 pontos por ter criado o look. Ficou com uma média de 97 pontos. E agora vamos, por último, para ele, mas não menos importante, o Beto. Vamos lá. Oi, galera. Olha eu aqui novamente. Hoje eu vou usar um pouco de estratégia novamente, né? Porque esse jogo nunca se sabe. Hoje eu vou usar minha carta de Elizabeth de Orgulho e Paixão, porque eu acredito que ela vai me trazer vantagens daqui a pouco. O jogo é meu, a vitória vou saborear. Holiday Optimus, juntos vamos celebrar. Com cada vitória meu nome vão lembrar. Serei o campeão, sempre a brilhar. My friend, you know it's been a while without thinking of you, but the thought makes me smile. I'm so tired of... O Beto apostou a Elizabeth de Orgulho e Paixão. E se a Dani, que participou da primeira temporada, ela estiver assistindo, a Dani tá vendo um monte de carta que tava no deck dela na temporada passada, dividido, né? Olha, um monte de gente utilizou a carta dela. Se eu não me engano, tá? Pode me corrigir se eu tiver errado. Ela tinha a Darlene, ela tinha a Perpétua, ela tinha a Elizabeth, ela tinha no mínimo 3 cartas aí do deck dela que estão sendo usados aqui. E ela tá vendo que as cartas foram divididas, né? Já não estão mais no mesmo deck, foram separadas. A Elizabeth, ela tem 89 de designer e tem 90 de branding. Dividido por 2, ela fica com uma média de 89,5, mais 5 pela construção do look. O Beto fica com 94,5 pontos. Agora, a gente vai pra cereja do bolo, que é abrir as outras 13 cartas e descobrir o poder de cada uma delas. Da Clarice, a gente já sabe. O poder da Clarice, a gente já sabe que foi o poder de adicionar um atributo e ela adicionou o branding ali, né? Por uma tentativa inteligente para poder prejudicar os adversários e tá tudo certo. A gente precisa entender, acima de tudo, que isso é uma grande competição e a gente precisa entender que lá no final somente um ganha e para mim ganhar eu preciso que 13 pessoas sejam eliminadas e se eu tenho uma carta que prejudique todos, eu vou usá-la. Faz parte do processo do jogo. Da mesma forma que alguém pode te prejudicar, você talvez em algum momento pode prejudicar alguém, direta ou indiretamente. Faz parte do processo do jogo. E eu preciso ter maturidade para entender isso. Faz parte. Ela tentou, ela não prejudicou tantas pessoas, porque boa parte das cartas que foram utilizadas tem o branding alto, então ela não prejudicou tanto. Tanto é que, inclusive, ela ajudou bastante pessoas que acabaram ficando com uma média maior, justamente com o fato do branding ter sido integrado aí no desafio. Agora vamos lá, vamos ver a abertura dos poderes e vamos começar por ele, por Renison. Vamos lá. Antes da gente ver o poder da carta do Renison, vamos fazer a classificação geral, só pra gente poder ver como é que tá. Nesse momento, sem a influência direta dos poderes, 99%, já que a gente já teve um poder aberto. A Clarice está em primeiro lugar com 97,5. Em segundo lugar está o Matheus Amorim com 97. Em terceiro lugar está a Carol com 96,5. Quarto, quinto lugar estão Thiago Walker e Lucas Marcondes com 96. Em sexto lugar e sétimo lugar, Pinot e Denner com 95. Oitavo lugar, Beto com 94,5. Nono lugar, 10º lugar e 11º lugar estão empatados Drica, Marlos e Renison com 91,5. Em 12º lugar, a Safira com 90,5. Em 13º, o Fessel com 89. E em 14º, o Daniel Flynn com 83,5 pontos. Agora sim, vamos lá para a abertura do poder dele, do menino Renison. Vamos lá. Renison apostou a Darlene de celebridade e o poder diz: ela quer brilhar. Se usada em um show de talentos, Darlene ganha 5 pontos extras. A gente não está num show de talentos, então o poder dela não é ativado. O menino Renison não ganha esses 5 pontos extras. Agora a gente vai pro poder do Lucas Marcondes. Ele apostou a Luísa nos tempos do imperador e o poder diz: à frente do seu tempo.
tempo. Todos os pontos negativos que Luísa receber nesse desafio serão convertidos em pontos positivos no próximo desafio, caso Luísa sobreviva a esse. Então todos os pontos negativos que o Lucas sofrer nesse episódio serão convertidos em pontos positivos no próximo. Por exemplo, se ele for afetado nesse desafio com 10 pontos negativos e permanecer na competição, no próximo episódio ele já começa com 10 pontos positivos. Agora a gente vai para Thiago Walker, que apostou Fernando de celebridade, e o poder diz: isso é cinema. Fernando ganha 10 pontos em designer. Então o Thiago Walker garante mais 10 pontos em designer. Ele já tem 5, com mais 10 vai para 15 pontos. E nesse momento ele sobe para 106 pontos. Agora a gente vai para Safira, que apostou o Tonho da Lua de Mulheres de Areia, e o poder diz: arte. Se usado em desafios que contemplam apenas designer, Tonho ganha 8 pontos extras. Nesse caso, Safira, a Clarice comeu teu brioco com farofa, porque infelizmente agora o desafio não contempla apenas designer, ele contempla branding. Então, infelizmente, acaba não dando certo o teu poder, ele não é ativado, porque o poder deixa claro que ele só é ativado se é um desafio que contempla apenas designer. No caso, você jogou certo, a tua jogada foi muito inteligente, você jogou ele no momento certo, porque como era apenas designer, você sabia que era 8 pontos garantidos ali. Só que, infelizmente, pelo fato de ter sido acrescentado branding, você, infelizmente, não pode receber esse poder. Agora, a gente vai para ele, pro winner do episódio passado, Denner. E a gente viu que ele apostou o Mavi de Mania de Você, e o poder diz: assassino e apaixonado. Mavi irá escolher um participante que irá tirar 20 pontos dele. Esses 20 pontos serão descontados ao longo do game da forma que o atacado desejar. Caso Viola seja usada na rodada, quem perde esses 20 pontos é o próprio Mavi. Como a Viola não foi usada nesse episódio, então o Denner ele não é afetado com esses menos 20, vai ter que ferrar com alguém, ele vai ter que jogar 20 pontos, menos 20 pontos no saldo de alguém. Vamos ver quem ele atacou, vamos lá. Eu não queria usar essa habilidade agora, justamente porque eu não tenho problema com ninguém. Mas tem que usar, então eu vou tirar os 20 pontos do Daniel. Como vimos, o Denner atacou o Daniel Flynn. Mas Daniel Flynn, fique tranquilo, esses menos 20 não vão entrar agora no teu saldo. Você, a partir do próximo episódio, vai poder escolher a forma que você vai perder esses 20 pontos. Você é obrigado a perder esses 20 pontos até a grande final, caso você consiga chegar até lá. Por exemplo, se no episódio que vem você fala: Douglas, dos 20 pontos negativos que eu tenho, eu quero perder 3 pontos. Então no episódio que vem você vai vir com menos 3. Então vai faltar 17. E assim você pode ir reduzindo. Se você quiser tirar de uma vez só, é possível, mas você vai escolhendo a forma que você vai querer perder esses 20 pontos. Só que, óbvio, quanto mais longe você chegar e segurando esses menos 20, você pode chegar na final com esses menos 20 e lá na final vai ser descontado, porque já não vai ter mais pra onde correr. Vai ter que ser menos 20 em algum momento. E eu torço que você tenha sabedoria pra conseguir tirando esses 20 pontos ao longo do episódio, ao longo do reality, tá? Agora vamos lá, vamos pra Marlos, que apostou o Breno, participante finalista do Optimus Card 1. Vamos abrir o poder. Dramático. Breno faz tanto drama, mas tanto drama, que seus concorrentes, por pena, doam 1 ponto para ele. Então, quem jogou foi o Marlos, então menos 1 pro Thiago Walker, menos 1 pra Clarice, menos 1 pro Matheus Amorim, menos 1 pra Carol, menos 1 pro Lucas Marcondes, menos 1 pro Pinot, menos 1 pro Beto, menos 1 pra Drica, menos 1 pro Marlos não, menos 1 pro Denner, esqueci de colocar aqui, menos 1 pro Renison, menos 1 pra Safira, menos 1 pro Fessel, menos 1 pro Daniel. Agora o Marlos garante mais 13 pontos, ele já tem 5, vai para 18 pontos e pula para 104,5 pontos nesse momento. Agora vamos para ele, pro Beto, que apostou a Elizabeth de Orgulho e Paixão, e o poder diz:
feminista. Todas as personagens femininas usadas no desafio ganham 2 pontos extras. E para cada personagem feminina, Elizabeth ganha 1 ponto extra. Então vamos lá. O Thiago apostou o Fernando, então não é mulher. O Marlos apostou o Breno, não é mulher. A Clarice apostou a Luz, então mais 2 pontos, vai para 12. O Matheus Amorim apostou a Silvia, é mulher, vai para 7. A Carol apostou a Sofia, ganha mais 7. O Lucas Marcondes apostou a Luísa, ganha mais 7. O Pinot apostou o Luigi, não. Mavi, não. Elizabeth também não, por ser a portadora do poder. A Drica apostou a Sol, ganha de 5, vai para 7. Renison apostou a Darlene, de 5, vai para 7. A Safira apostou o Tonho da Lua, não ganha. O Fessel apostou o Gabriel, também não ganha. E o Daniel apostou a Perpétua, sim, de 5, também vai para 7 pontos. Agora vamos ver quantos pontos o Beto ganha. Perpétua, 1. Darlene, 2. Sol, 3. Luísa, 4. Sofia, 5. Silvia, 6. Luz, 7. Então o Beto ganha mais 7 pontos. De 5 vai para 12. E fecha aí com 100,5 pontos com o poder dele. Muito bom, hein? Agora a gente vai pro poder do Pinot, que apostou o Luigi de Terra e Paixão. O poder diz: bom de lábia. Luigi é bom de lábia e consegue enganar todo mundo em sua volta. Devido a isso, consegue tirar 3 pontos. Devido a isso, consegue tirar 3 pontos de todas as cartas das 21 horas e somar a seus pontos. Fernando de Celebridade é uma novela das 21. Todas as novelas que são do último horário, horário maior, horário nobre da Globo, são consideradas das 21. A gente sabe que antigamente as novelas não eram as 21, eram as 20, mas a gente acaba englobando todas elas. Inclusive, todas as novelas que são passadas no Globoplay, original Globoplay, ou novelas que foram ao ar às 23 horas, eu englobei todas nas 21 horas. Isso é uma regra que eu passei lá na primeira temporada, tá? Então, o Fernando de Celebridade é das 21, então menos 3 pro Thiago, menos 4, porque ele já tinha menos 1, e mais 3 pro Pinot, que vai para 8. O Breno, obviamente, não é das 21, a Elizabeth do Beto não é das 21, a Luz da Clarice é das 21, então menos 4, e mais 3 pro Pinot, que vai para 11. A Silvia de Joia Rara do Matheus Amorim não é das 21, a Sofia de Outro Lado do Paraíso da Carol é, então vai para menos 4, e mais 3 pro Pinot, que agora vai para 14. A Luísa de Nos Tempos do Imperador de Lucas Marcondes não é das 21. O Mavi de Mania de Você é das 21, então menos 4, e mais 3 pro Pinot, que vai para 17. A Sol de Vai na Fé não é das 21. A Darlene de Celebridade é das 21, então menos 4, e mais 3 pro Pinot, que vai para 20. Tonho de Mulheres de Areia da Safira não é das 21. O Gabriel de O Sétimo do Guardião do Fessel é, então menos 4, e mais 3 pro Pinot, que vai para 23. E o Daniel Flynn com a Perpétua de Tieta também é das 21, então menos 4, e mais 3 pro Fessel, pro Pinot, perdão, que fecha com 26 e vai para 115 pontos nesse momento. Ótima carta, momento muito bom para ser jogada e uma jogada bastante inteligente também, parabéns. Agora a gente vai para o Matheus Amorim, que apostou a Silvia de Joia Rara e o poder diz: engana qualquer um. Se usada em desafios de designer ou branding, olha que coincidência, né? Por ironia do destino, é designer e branding juntos. Silvia consegue enganar a todos, lhe tirando 2 pontos e somando aos seus. Nesse caso, ela tira de todo mundo, tá? Então, menos 2 pro Pinot, menos 3. Menos 2 agora pro Breno. Menos 2 pro Thiago, menos 6. Beto, menos 2, menos 3. Matheus Amorim não perde, óbvio. Lucas Marcondes, menos 3. Clarice vai pra menos 6. Carol, menos 6. Drica, menos 3. Denner, menos 6. Renison, menos 6. Safira, menos 3. Fessel, menos 6. E Daniel, menos 6. Com isso, a gente vem somando
calculando aqui, porque a gente é de humanas, a gente não é de exatas. 13 vezes 2, 26, que já tem 7. Ele fica com mais 33 pontos extras e ele sobe para 124 pontos. Também é uma carta muito inteligente para ser jogada nesse momento, porque é uma quantidade muito grande de participantes que tem, é o máximo de participantes. Então, se eu tiver uma carta assim, é inteligente eu jogar elas, porque eu sei que vai afetar o maior número de pessoas. É inteligente, não é mesmo? Agora a gente começa com os plots, as viradas, tá? Porém, uma informação importante. O poder da Drica não influencia na pontuação. O poder do Fecel também não influencia na pontuação. O poder do Daniel Flynn não influencia na pontuação como um todo. Então, pelo fato de mexer nos pontos, a gente vai direto pro poder da Carol, que é da Sofia, do outro lado do paraíso, porque ela influencia também na alteração de pontos. Qual é o poder da Carol, a Sofia, de outro lado do paraíso? O poder diz: garimpando. Quando usada, Sofia fornecerá para as duas últimas cartas, após o uso de todos os poderes, 7 pontos extras. Se essas cartas, as duas, deixarem as últimas posições, Sofia também ganha 7 pontos extras. Então a gente vai acrescentar mais 7 pontos extras para as duas últimas cartas. Se acrescentado esses 7 pontos, essas duas cartas deixam de ficar nas últimas duas posições, a Carol também ganha 7 pontos extras. Quem ganha é o Fecel, então o Fecel ganha mais 7 de 5, vai para 12, e o Daniel Flynn de 7 vai para 14. Se os dois saírem das últimas colocações, a Carol também ganha mais 7 pontos. Vamos ver? O Daniel não saiu da última colocação, então a Carol não garante esses 7 pontos, mas o Fecel agradece porque ele saiu. Agora sim, acabou, não tem mais o que ser feito, já acabou a pontuação, essa é a pontuação. Os outros 3 poderes não vão afetar a pontuação num geral, então acabou, é isso que a gente vai ter pro episódio. Daniel Flynn e Safira vão se enfrentar no bottom, só que o Renison empatou com a Safira, então precisa ter o desempate por atuação. Quem tiver maior atuação se salva e fica LOL, e quem tiver atuação mais baixa vai se enfrentar aí no bottom, certo? Vamos ver como é que vai ficar? A Darlene, ela tem 89 em atuação, já o Tonho da Lua tem 93 em atuação. Então, nesse caso, o LOL ele vai para Safira e o bottom vai para o Renison pelo desempate em atuação. Lembrando que a atuação é o atributo desempate para qualquer desafio. Então, pelo desempate, quem cai pro bottom é o Renison versus Daniel Flynn. Só que a gente tem mais 3 poderes para abrir e a gente vai ver a influência desses 3 poderes a partir de agora. Vamos começar lendo a aposta do Fecel, Gabriel de O Sétimo Guardião, e o poder diz: o Guardião, por ter acesso ao segredo místico, Gabriel estará imune na rodada em que for usado. Porém, no próximo desafio, o portador terá que ser no mínimo high. Caso contrário, estará na batalha junto com os piores do desafio. Isso significa que o Fecel, no próximo episódio, episódio número 3, ele tem que apostar grande, porque ele tem que ficar no mínimo em high. Caso ele não consiga ficar no mínimo em high, se ele for um safe ou um low, ele estará no bottom. No caso, vai ser um bottom triplo, porque ele vai se unir aos últimos 2 colocados ali naquele momento, e ele vai acabar enfrentando o bottom. Então, jogou arriscado, mas ele garante a imunidade. E qual é a regra da imunidade? O participante tem que ficar no mínimo safe. Se caso o Fecel fique em low ou caia no bottom, não pode. Ele tem que ser no mínimo safe. Agora a gente vai para a aposta da Drica, que é a Sol de Vai na Fé, que muito provavelmente o pessoal ali nos comentários ao vivo já comentaram, já deram spoiler, porque eu sei que vocês não conseguem segurar a língua, né? No caso, os dedos também. Vamos lá. Com fé. Sol é uma vencedora. Se jogada entre os 3 primeiros episódios, ela vence independente dos pontos. E com isso, os 3 piores resultados vão para a batalha. Se usada após o 3º episódio, Sol ganha 10 pontos extras e vai perdendo 1 ponto a cada episódio que se distancia do 3º. Como nós estamos nos 3 primeiros episódios, dentro dos 3 primeiros episódios, porque esse é o 2º, a Drica torna o winner do episódio
independentemente da pontuação. No episódio passado, o Denner com a Irene, ele ganharia pontos extras porque a carta dele ganharia pontos para ficar igual ao primeiro lugar. Nesse caso, a Sol ela não ganha ponto extra, porque ela vence independente dos pontos. Infelizmente, Matheus Amorim, você não é o winner do episódio, mesmo ficando em primeiro lugar. Você é o winner, vamos dizer, injustiçado, mas você ficou com uma pontuação muito, muito boa. Você e o Pinot. Lembrando que, para se tornar o grande campeão ou a grande campeã da temporada, o que vale é os pontos que você tem em mãos. Então, esses 124 pontos te ajudam a seguir nesse caminho. Eu entendo que, óbvio, a gente gosta de ganhar o episódio, a gente quer ter o gostinho de ter o winner, principalmente para ganhar mais 2 pontos em batalha, que é fundamental, mas muito mais fundamental ainda é conseguir ganhar ponto. A Drica, parabéns, é a winner do episódio e automaticamente o menino Matheus Amorim fica em high, Pinot em high, Marlos em high, Thiago Walker em high, Beto em high, que a gente tem 5 highs no episódio. E Lucas Marcondes fica em safe, Clarice safe, Carol safe, Fessel imune safe e Denner safe. Porém, o que acontece? O LOL sobe pro Denner porque o Boron é triplo conforme o poder da Sol. Então, a gente tem formado nesse Boron Renison, Safira, Daniel Flynn vão se enfrentar no Boron. Meu Deus do céu, que loucura esse jogo, hein? Só que a gente tem uma carta de Daniel Flynn para ser aberta. E é aí que tá o plot, né, meu povo? Vamos abrir aqui o Daniel Flynn. Vamos ver o que a Perpétua nos reserva. Vamos lá. Perpétua de Tieta e o poder diz: a caixa, se usada em desafio, aonde a sua pontuação é menor que 80, Perpétua poderá trocar de pontos com qualquer outro personagem usado na rodada. Até aí, o Daniel, ele estava muito tranquilo, porque era designer, a menina Perpétua tem 71 em designer. Então, abaixo dos 80 pontos, tranquilo, vou ferrar alguém, vou comer o cu de alguém com farofa, literalmente, porque se ele vai trocar o ponto, ele vai colocar alguém que apostou alto com 71 e vai jogar essa pessoa pro Boron. A carta diz muito claro que o que troca aqui é a pontuação e não as cartas. Então você não vai pegar a Perpétua e jogar para outro participante e o participante vai jogar a carta que ele apostou pro Daniel. Não. O poder deixa muito claro que é a troca de pontos, apenas. Assim como da Irene no episódio passado. Só que eis a Clarice me joga Branding. Ela tem 86. E aí o que acontece? A média. A média é que vai continuar dando. Porque é a pontuação, a média. Não a média final, mas sim a média das cartas sem interferência de poderes extras e externos. Só que mesmo assim, fica com uma média de 78,5, abaixo dos 80. Então, o Daniel vai poder trocar de ponto com alguém. Só que a gente precisa ver com quem ele decidiu trocar os pontos. Porque se ele decidiu trocar com Safira e Renison, não vai afetar nada, porque ele vai continuar no Boron. Porque ele vai só trocar os pontos. Porém, se ele conseguiu trocar com outro participante, ele se salva do Boron e joga esse participante ou essa participante direto pro Boron. Olha só. Vamos lá descobrir quem Daniel atacou e quem ele vai colocar no Boron e se salvar? Ou será que ele não vai se salvar? Vamos ver. Oi, gente, sou eu de novo. Eu vou trocar de pontos com o Denner. Pontuação, né? Vale aquele ditado, chumbo trocado não dói. Denner jogou menos 20 no colo do Daniel, mas Daniel jogou o Denner direto no Boron. Então a gente só troca o nome deles aqui, porém as cartas continuam a mesma. Denner segue com Mavi e o Daniel segue com a Perpétua. Isso não muda, o que muda é a pontuação, e a pontuação, os 89 pontos salvaram Daniel Flynn de um Boron. E agora Renison, Safira e Denner, vocês vão se enfrentar no nosso primeiro Boron e um de vocês vai deixar a competição. É muito triste ver vocês três, né, nessa situação. Na verdade, seria ruim ver qualquer um, né? Nesse momento, o Boron seria entre Safira e Denner, o Renison não estaria. Porém, o poder da carta da Drica faz com que o Boron seja triplo. Lembrando que o Denner, ele tem mais 3 pontos extras em batalha
batalha. A Safira tem mais um ponto extra em batalha. E o Renison, ele não tem ponto extra em batalha, tá zerado. Denner versus Renison versus Safira. Mavi versus Tonho da Lua versus Darlene. Agora a gente vai ver e vai descobrir o nosso primeiro eliminado ou eliminada da temporada. Vamos lá. Safira, meu amor, eu quero te dizer que você é um ícone desse mundo virtual. Eu fico muito feliz e muito grato por você sempre aceitar os meus convites. Você, no episódio passado, jogou muito bem. Você jogou uma carta muito certeira, que te deu uma posição muito boa, que foi o Rai. Você jogou o Tonho da Lua. Nesse desafio, você jogou muito bem. Você foi muito inteligente na escolha que você fez. O Tonho da Lua te daria 8 pontos extras e você ficaria em Rai, você ficaria numa posição muito boa dentro do jogo. A jogada da Clarice acabou te prejudicando muito, porque o poder deixava claro que ele só ganharia esses pontos extras se fosse num desafio que contemplava apenas designer, e ela acrescentando branding, comeu teu cu, literalmente, com farofa, e isso acabou te jogando num bottom e fazendo com que você fosse eliminada contra o Denner, que ficou com 90 pontos, e o Renison, que ficou com 87. Acho que você não merecia sair, porque você nos deixa claro que você estava tendo uma visão de jogo muito inteligente. Prova disso foram as apostas que você fez, todas muito inteligentes, muito concisas. Não sei se você teve ajuda de outras pessoas que te ajudaram a ter essa visão, ou se você fez essa escolha sozinha, mas independente, a escolha final foram muito boas, e é uma pena que você deixa a competição, só que isso deixa muito claro que é um jogo, é uma competição, e que às vezes o jogo ele pode surpreender a gente de uma forma que a gente gosta ou que a gente acaba não gostando. Talvez a escolha que a Clarice fez de acrescentar o branding, de jogar a luz, talvez não fosse para te prejudicar diretamente, mas talvez ela tinha outros alvos que acabaram não sendo afetados. Cara, faz parte do processo do jogo. Eu sou muito grato por você. Com certeza você vai ser muito bem-vinda no All Stars, em outro reality meu, porque eu gosto muito de você. Você é muito dedicada, você é muito esforçada, você sempre dá teu nome, e você sempre é aquela participante fervorosa que se joga no reality, que joga de corpo e alma, que se dedica e sempre entrega o melhor que você pode. E isso é um grande diferencial que você tem, e me deixa muito triste ver a tua eliminação agora, sendo a primeira eliminada. É uma dor no coração tremenda, e você não merecia, mas infelizmente faz parte do processo. Todos vocês 14 foram convidados para estarem aqui. Eu sei da capacidade de cada um, e de quem eu não conhecia foi muito bem falado da capacidade. Denner e Carol, que são novatos em meus realities, foram muito bem falados. O Denner eu conheço porque eu já joguei reality com ele de cartas também, de um
de uma outra dinâmica, mas é cartas também. A Carol foi muito bem indicada, então os 14 foram escolhidos a dedo para estarem aqui. Eu sabia que qualquer eliminação ia ser difícil, não ia ser fácil, mas é uma pena que é você que sai, principalmente pelas jogadas boas que você estava fazendo. Denner, gostei de ver, acho que essa rivalidade que se cria entre Daniel e Denner, quero ver mais disso mais pra frente, como que isso vai se concretizar. Denner também acredito que foi pego de surpresa, né? Mas eu acho que não tão surpresa assim, porque se ele atacou o Daniel e o Daniel devolveu, foi uma troca justa ali, de chumbo trocado mesmo. Renison estar aqui. Amigo, você é muito inteligente, você é muito perspicaz, você é um cara muito estrategista, só que eu acho que até agora você fez escolhas um pouco complicadas aí. Não sei qual caminho que você está seguindo. Você tem interferência também conversando com pessoas e essas pessoas talvez estejam te ajudando ou te dando alguma dica, mas só foram dicas extremamente furadas até agora. Acho que você é muito inteligente, você é muito capaz e acho que você tem condições suficientes para reverter a situação. E os demais, eu só tenho a agradecer. Eu acho que Drica fez uma jogada muito inteligente, jogando a solta, ficando winner, garantir 2 pontos. Fecel, você tem uma missão kamikaze no próximo episódio. Tem que arriscar com tudo para ser winner ou para ser no mínimo high, para não cair no bottom. Matheus Amorim e Pinot e Marlos e Thiago Walker acima dos 100 pontos. Parabéns para vocês 4. Jogadas fenomenais vocês fizeram. Beto também fez uma jogada muito inteligente. Lucas Marcondes, você ficou com -3, então você começa o próximo episódio que vem com 3 pontos extras. Parabéns. Clarice, você fez uma jogada interessante jogando branding. Prejudicou algumas pessoas, incluindo Safira. Mas eu acho que você ficou numa posição ok ali. Acho que talvez você esperaria mais. Mas eu acho que foi uma posição boa. 7º lugar, um safe, tá tranquila. Carol jogou a Sofia do outro lado do paraíso, que na temporada passada eliminou o Matheus Tessi quando ele jogou a Sofia. Você pelo menos não foi eliminada, ficou num safe bem tranquila. Daniel, você se safou, viu? Você se safou, você foi safe, fez uma troca aí com o Denner. Talvez, acho que deveria ter trocado com outro participante, né? Mas talvez você pensou que o Denner faria uma jogada com uma pontuação alta e talvez quis trocar com ele pelo fato também dele ter sido winner no episódio passado, mas isso quase te jogou no bottom também. Mas é isso, meu povo. Parabéns, muito obrigado. Feliz ano novo para todo mundo. E a gente se vê no 3º episódio, já com um grande plot, antes do 3º episódio chegar. Fecel tem que ser no mínimo high. Lucas Marcondes já começa com 3 pontos extras. É isso, quero ver. E Daniel já tem um saldo -20 e a gente vai ter que assistir para ver o que o Daniel vai fazer daqui para frente, como que ele vai perder esses pontos. E é isso, Safira, muito, muito obrigado pela tua participação. Continue assistindo a gente e até uma próxima temporada, até um All Stars. Beijo no seu coração e saia com a consciência tranquila que você saiu jogando muito. Você jogou muito. Uma coisa que a gente tem que ter noção é a diferença entre estratégia e sorte. Estratégia é tudo que eu tenho o controle. Tudo que eu tenho o controle é estratégia. Tudo que eu não tenho o controle é sorte. Então você tem que ser estratégico com o quê? Com o deck que você tem nas suas mãos. É o deck que você tem nas suas mãos, é a escolha que você está fazendo. Então a minha estratégia começa a partir disso. Eu estou sendo estrategista a partir do momento que eu estou escolhendo as minhas cartas. Agora, tudo que vem de consequência, que é a influência do poder dos outros, eu já não tenho o controle. Então é sorte. A partir disso é sorte. Mas o que eu tenho o controle, que são as minhas escolhas, essas escolhas é estratégia. E você jogou muito. Você, infelizmente, deu azar de ser influenciada, atacada por outros poderes. Mas aí é sorte, porque você não tem o controle sobre isso. Mas você jogou muito no episódio passado e nesse. Então saia consciente que você jogou muito, que é isso que vale. Beijo, obrigado. Obrigado a você que está assistindo e até o episódio 3. Beijo.
tabuleiro a brilhar, cartas na mão, um destino a traçar. Reality Optimus, o jogo vai começar. Com estratégia e visão vou conquistar. Reality Optimus, vou dominar. Com cada jogada vou te impressionar. Estratégia afiada vou te demonstrar. Serei o campeão, ninguém vai me parar. As cartas deslizam, a tensão no ar. Cada decisão, um passo pra ganhar. O mais estrategista irá prevalecer. Com coragem e astúcia não vou esmorecer. Reality Optimus, vou dominar. Com cada jogada vou te impressionar. Estratégia afiada vou te demonstrar. Serei o campeão, ninguém vai me parar. Na batalha do intelecto o jogo é feroz. Cada movimento o destino é atroz. Mas com calma e precisão vou triunfar. Neste desafio vou me consagrar. Reality Optimus, vou dominar. Com cada jogada vou te impressionar. Estratégia afiada vou te demonstrar. Serei o campeão, ninguém vai me parar. O jogo é meu, a vitória vou saborear. Reality Optimus, juntos vamos celebrar. Com cada vitória meu nome vou lembrar. Serei o campeão, ninguém vai me parar.